A história do nascimento de Sansão está registrada em Juízes 13. Manoá, um homem da tribo de Dan, e sua esposa eram estéreis, sem filhos. Na cultura israelita, a esterilidade era considerada uma desgraça e muitos casais desejavam ardentemente ter filhos. Em meio a essa situação, um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, trazendo uma mensagem surpreendente e transformadora. O anjo disse: "Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, guarda-te de beber vinho ou bebida forte e de comer qualquer coisa impura, pois sobre a cabeça do teu filho não passará navalha. O menino será nazireu a Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel da mão dos filisteus." Cheia de espanto e alegria, a esposa de Manoá contou ao marido sobre a visita do anjo e a mensagem recebida. Manoá, então, orou ao Senhor, pedindo que o anjo voltasse para lhes dar mais instruções sobre como cuidar do menino prometido. Deus atendeu a sua oração e o anjo voltou a aparecer. Enquanto a mulher estava no campo, ela correu para chamar Manoá e o anjo repetiu as instruções diante dele. Ainda maravilhado e desejoso de honrar a presença divina, Manoá ofereceu um sacrifício ao Senhor. Enquanto o sacrifício ardia, o anjo subiu na chama do altar, desaparecendo de sua vista. Nesse momento, Manoá e sua esposa perceberam que haviam visto um mensageiro de Deus e ficaram profundamente reverentes e gratos. O termo nazireu, ou nazir em hebraico, refere-se a alguém que faz um voto especial de consagração a Deus. A palavra deriva do hebraico nazir, que significa separado ou consagrado. Esse voto incluía uma série de restrições e práticas que simbolizavam dedicação total a Deus. As regras do voto de Nazireu estão descritas em Números 6, 1, 21. Os nazireus não podiam consumir vinho, vinagre de vinho, uvas frescas ou secas, nem qualquer produto derivado da videira. Isso simbolizava renúncia aos prazeres mundanos e uma vida de sobriedade. Durante o período do voto, não cortavam o cabelo. O cabelo crescia livremente como sinal visível de sua consagração e separação a Deus. Os nazireus deviam evitar contato com cadáveres, mesmo de parentes próximos, preservando a pureza cerimonial e refletindo a santidade de Deus. Conforme a promessa, a mulher concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Sansão. O nome Sansão deriva de uma palavra hebraica que significa sol ou brilhante, refletindo a esperança e a promessa que ele representava para seus pais e para Israel. Desde o ventre materno, Sansão estava sob os votos de Nazireu, um compromisso de consagração especial a Deus. Seu cabelo crescia livremente, simbolizando sua separação e dedicação ao Senhor. Essa consagração não era apenas uma prática ritual, mas também um sinal da presença e do poder de Deus operando em sua vida. À medida que crescia, o Espírito do Senhor se manifestava poderosamente em Sansão. Ele possuía força física extraordinária, que logo se tornaria sua marca mais conhecida. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre sua juventude, podemos perceber que Sansão era conhecido por sua força, coragem e possivelmente por suas atitudes impulsivas e destemidas. Um dos primeiros episódios que revelam sua força é o encontro com um leão. Enquanto viajava para buscar uma esposa entre os filisteus, um jovem leão rugiu contra ele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão com poder e ele rasgou o leão com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Este feito extraordinário mostrou não apenas sua força física, mas também o favor e a unção divina sobre sua vida. Algum tempo depois, ao passar pelo local onde matou o leão, Sansão encontrou um enxame de abelhas e mel no cadáver do animal. Ele comeu o mel e levou para seus pais, sem revelar a origem, pois tocar em um cadáver violaria seu voto de Nazireu. Outro episódio significativo de sua juventude
foi o desejo de se casar com uma mulher filisteia de Tímna. Seus pais se opuseram, preferindo que ele se casasse com alguém do povo de Israel. No entanto, Sansão insistiu: "Toma-me esta, pois ela agrada aos meus olhos." Juízes 14:3. Seus pais não sabiam que essa escolha fazia parte do plano de Deus, criando uma ocasião de conflito com os filisteus, opressores de Israel. Durante o banquete de casamento, Sansão propôs um enigma aos 30 convidados filisteus, inspirado em seu encontro com o leão e o mel. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Juízes 14:14. Incapazes de resolver o enigma, os convidados pressionaram a esposa de Sansão para obter a resposta. Após dias de insistência, ele finalmente cedeu, e ela revelou o segredo aos filisteus. Enfurecido pela traição, Sansão desceu a Ascalon, matou 30 homens, tomou suas roupas e as entregou àqueles que haviam resolvido o enigma. Em sua raiva, retornou para a casa de seu pai, abandonando a esposa. Este episódio destacou não apenas sua força, mas também seu temperamento impulsivo e a complexidade de suas relações pessoais. O período dos juízes foi uma fase crucial na história de Israel, ocorrendo entre a morte de Josué e a ascensão da monarquia com Saul. Este período, que durou aproximadamente 300 anos, foi marcado por ciclos repetitivos de apostasia, arrependimento e libertação. Sem um rei centralizado, Israel era governado por juízes, líderes temporários escolhidos por Deus para libertar o povo das opressões das nações vizinhas. A característica distintiva desse período era o ciclo contínuo de desobediência e redenção. Israel repetidamente se afastava de Deus, adorando ídolos e adotando práticas pagãs. Em resposta, Deus permitia que nações inimigas os subjugassem como forma de disciplina. Sob opressão, os israelitas clamavam a Deus por socorro e ele levantava um juiz para libertá-los e restaurar a paz. Os principais opressores de Israel eram os filisteus, um povo guerreiro e tecnologicamente avançado que habitava as regiões costeiras do sudoeste de Canaã. Os filisteus eram renomados por suas habilidades militares, especialmente no trabalho com ferro, que lhes permitia fabricar armas e lhes conferia uma vantagem significativa sobre seus adversários. Eles frequentemente invadiam e dominavam os territórios israelitas, impondo tributos e exercendo controle político e militar. É importante compreender o estado espiritual de Israel na época de Sansão. O povo estava em declínio espiritual, afastando-se de Deus e confiando em líderes instáveis. A falta de fidelidade ao pacto com Deus criou um ambiente em que a opressão por nações inimigas se tornou comum. A história de Sansão se desenrola nesse contexto de decadência e da necessidade de intervenção divina. A raiva de Sansão contra os filisteus não se limitou ao episódio do casamento. Em diversas ocasiões, ele realizou feitos impressionantes de força e vingança, aumentando sua fama e intensificando o conflito com os opressores de Israel. Após descobrir que sua esposa havia sido entregue a outro homem, Sansão capturou 300 raposas, amarrou tochas acesas aos seus rabos e soltou-as nos campos de grãos, vinhedos e oliveiras dos filisteus. Esse ato destruiu a economia filisteia e aumentou ainda mais a hostilidade entre Sansão e seus inimigos. Quando os filisteus buscaram retaliação, queimando a esposa de Sansão e seu pai, ele reagiu com ainda mais violência. Em Juízes 15, 7 e 8, lemos que Sansão atacou os filisteus com grande carnificina e depois se retirou para a caverna da rocha de Etã. Um dos feitos mais notáveis ocorreu quando os filisteus tentaram prendê-lo em Judá. Os homens de Judá, temendo os filisteus, amarraram Sansão com cordas novas e o entregaram aos inimigos. Porém, quando os filisteus se aproximaram, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e Sansão quebrou as cordas como se fossem fios de linho queimados.
Encontrando uma queixada de jumento, ele a usou como arma e matou 1000 filisteus. Juízes 15, 14 e 16. Após essa batalha, exausto e sedento, Sansão clamou a Deus por água. Deus respondeu, fazendo jorrar água de uma cavidade na rocha em Leí, revigorando-o. Esse milagre reafirmou a provisão e cuidado divino, mesmo após atos tão violentos. Os primeiros feitos de Sansão evidenciam a força divina operando através dele, assim como seu papel complexo e, às vezes, controverso como juiz de Israel. Seus atos de força e vingança demonstram a capacidade de Deus de usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos, mesmo suas falhas, revelando também sua impulsividade e dificuldade em controlar seus desejos. Depois de uma série de confrontos com os filisteus, Sansão se envolveu com uma mulher chamada Dalila, no vale de Soreque. Os líderes filisteus ofereceram suborno a Dalila para descobrir o segredo de sua força. Ela concordou em trair Sansão, evidenciando a profundidade de sua traição e manipulação pelos filisteus. Dalila tentou diversas vezes extrair o segredo da força de Sansão, usando sua proximidade emocional para pressioná-lo. Em Juízes 16, vemos 3 tentativas frustradas. Sansão disse que perderia força se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda úmidas. Dalila testou isso, mas ele rompeu as cordas facilmente. Ele afirmou que deveria ser amarrado com cordas novas nunca utilizadas, e novamente rompeu-as sem dificuldade. Disse que, se suas 7 tranças fossem tecidas e apertadas com um pino, perderia a força. Dalila fez isso, mas Sansão ainda escapou. Persistente, Dalila usou lágrimas e insistência, até que, finalmente, Sansão revelou a verdade. Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se minhas tranças forem cortadas, minha força me deixará e serei como qualquer outro homem. Juízes 16, 17. Dalila percebeu que dessa vez ele havia dito a verdade e informou os líderes filisteus. Ela fez Sansão dormir em seu colo, chamou um homem para cortar suas 7 tranças, e ele perdeu sua força. Os filisteus aproveitaram a fraqueza, cegaram Sansão e o levaram para Gaza, onde o forçaram a girar um moinho na prisão, uma tarefa humilhante e exaustiva. Apesar da aparente derrota, a história de Sansão não termina aí. Enquanto estava preso, seu cabelo começou a crescer novamente, simbolizando a renovação de sua consagração e força. Os filisteus, confiantes em sua vitória, organizaram uma grande celebração no templo de Dagom, seu deus, para comemorar a captura de Sansão. Durante a festa, os filisteus trouxeram Sansão para se divertir com ele. Cego e enfraquecido, ele pediu ao jovem que o guiava que o colocasse entre as 2 colunas centrais que sustentavam o templo. Em uma oração final, Sansão clamou: Senhor Deus, peço-te que me fortaleça só desta vez, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Juízes 16, 28. Com um último esforço, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e Sansão empurrou as colunas, fazendo o templo desabar sobre ele e os filisteus, matando mais inimigos na morte do que em vida. A força de Sansão é central em sua história e possui significados profundos além do poder físico. Ela não era inata, mas concedida por Deus, manifestando-se em momentos críticos. Seu cabelo, símbolo do voto de Nazireu, representava sua consagração a Deus. A perda da força ao cortar o cabelo simboliza a ruptura da consagração e as consequências da desobediência. A história de Sansão nos lembra da importância de depender de Deus, não de nossas próprias habilidades. Sua força física era impressionante, mas sem a presença divina, ele era tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Ela ressalta também a importância da obediência e fidelidade.
As falhas de Sansão nos ensinam que se desviar do caminho de Deus pode trazer consequências graves, mas que Deus é misericordioso e capaz de redimir nossas falhas. Sansão, apesar de suas fraquezas, foi usado de maneiras poderosas, encorajando-nos a reconhecer nossas limitações e buscar força e orientação divina, mesmo nos momentos mais sombrios. Sua redenção final, ao clamar a Deus, nos lembra que nunca é tarde para buscar misericórdia e que Deus pode transformar até as situações mais difíceis para cumprir seus propósitos. A história de Sansão é um testemunho da complexidade humana, das consequências da desobediência e da imensa graça de Deus, mostrando que consagração, dependência total e a possibilidade de redenção são essenciais, mesmo nos momentos mais obscuros. Se você gostou deste vídeo sobre a história de Sansão, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história bíblica que postamos aqui no canal. Clique agora no vídeo sugerido que aparece aí na sua tela e assista à próxima história que preparamos com muito carinho para você. Tenho certeza que vai gostar. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.